sejam todos bem-vindos ao canal do Movimento ou Janaína Cintas. Vou pedir que você assista essa aula, não esqueça de deixar o seu like, fazer a inscrição no canal e deixar o seu comentário, beleza? Ativa também o sininho para quando subir uma aula nova você receber a notificação. Show? Então olha só, dentro do pacote de aulas de biomecânica da coluna, a gente vai estar fazendo, eu estou gravando algumas especificidades da coluna. Na primeira aula eu dei uma explanada geral, se você não assistiu a primeira aula, dá uma olhada lá na primeira aula. E agora eu vou falar o que acontece entre as vértebras e o que existe entre as vértebras, o núcleo pulposo e como se dá a formação de uma hérnia de disco. Lembrando que a hérnia de disco, segundo pesquisas recentes, pode não ser a possível causa da dor, ok? A hérnia de disco hoje em dia é considerado simplesmente um desgaste natural, assim como os osteófitos e as degenerações vertebrais, ok? Sendo um processo, fazendo parte do nosso processo de envelhecimento. Existem muitas pessoas que são completamente assintomáticas e que possuem hérnias de disco, beleza? Mesmo sequestrada, mesmo extrusa, mesmo somente uma protrusão, as pessoas são assintomáticas. O que diz pra gente muitas vezes que não é a hérnia que causa dor, ok? Não estou afirmando, estou falando que cada caso é um caso. Não é simplesmente a gente pegar o exame e falar, tem uma hérnia, olha, o problema está na hérnia. Muitas vezes não, tá? Então aqui a gente tem uma vértebra, outra vértebra. Aqui eu não sou uma das melhores desenhistas desse planeta. Aliás, eu estou num nível bem medíocre. Eu diria que abaixo do medíocre enquanto desenhista. Isso aqui é uma vértebra e aqui deveria ser a espinhosa, tá? O processo transverso. Então saiu mais ou menos assim, ok? Então aqui é qualquer vértebra, tá? Nós temos uma sucessão de vértebras na coluna, conforme a gente viu na primeira aula, ok? Aqui é qualquer vértebra. Dentre essas vértebras, a gente tem o quê? O núcleo pulposo, certo? Que é formado 80% de água. O núcleo pulposo é água. E ele serve como o quê? Como um pêndulozinho que fica ali no meio, reequilibrando a coluna. Ele é um amortecedor também, né? Das forças gravitacionais e da nossa massa, da força da nossa massa, ok? Então ele amortece tudo que vem da força gravitacional, ok? E ele serve como um pêndulozinho para guiar os movimentos de flexão, de extensão, de rotação e por aí vai, certo? Lembrando que aqui é 80% de água. Depois nós temos os anéis fibrosos, ok? Que vão sair daqui, que vão encapsular esse núcleo pulposo, tá? Então nós temos diversos anéis fibrosos. E esse último aqui, conforme eu vinha falando para vocês, a gente conhece como lâmina de Sharpe, beleza? Ou seja, quando essa coluna recebe a força gravitacional, ok? Essa água migra, tá? Porque aqui é água e os anéis fibrosos, 60% a composição deles é de água, ok? Então, o núcleo pulposo, 80% de água. Então, quando acontece qualquer compressão na coluna, que é o tempo todo quando nós estamos em pé ou sentados, ok? Estamos sob ação gravitacional vertical sobre a nossa coluna, ok? Então, vai haver o quê? Esse líquido vai migrar para fora, ok? Isso é absolutamente fisiológico. O problema é quando esse líquido não volta para o núcleo pulposo, né? E aí a gente começa a ter um processo de desidratação do núcleo pulposo, ok? Como que esse núcleo ele se reidrata? À noite, quando nós dormimos. Quando nós atingimos a fase REM do sono, do movimento rápido dos olhos, que é um ciclo de sono que a gente passa, né? É uma das fases do sono que a gente passa também
pela atonia muscular. Quando a gente passa pela atonia muscular, esse estado de hidrofilia que possui no núcleo pulposo, porque aqui também possui proteoglicanos e outras estruturas, vão atrair a água. A gente sabe que o proteoglicano, ele é extremamente ávido pela água, tá? Então, se a gente está sem atonia, sem ação gravitacional, e aqui existe uma substância que atrai a água, esse núcleo pulposo incha novamente, fica grandão à noite, para preparar a gente para o novo dia, para onde ele vai achatar novamente. Isso é absolutamente fisiológico. O problema é quando o indivíduo não dorme bem, não passa pela fase REM do sono. Porque isso aqui, esse processo de hidratação, só vai acontecer quando nossos músculos estiverem em atonia. Porque quando a gente pega o bebezinho no colo, que dormiu no sofá e leva para o quarto e ele está todo molinho, ele está na fase REM, tá? Se nós não passarmos pela fase REM, nós não temos o estado de hidrofilia funcionando bem. E a partir daí, a gente vai ter uma desidratação desse núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo desidratando, o que vai acontecer? As vértebras vão ficar cada vez com espaço menor entre elas. Ok? Bom, elas tendo um espaço menor entre elas, é onde começa o processo de desidratação. Desidratou, elas vão diminuindo o espaço entre elas. E aí depois a gente passa por um processo de degeneração, ok? Então, se a pressão começa a ser muito forte aqui dentro desse componente, ok? O que vai acontecer? Essas lâminas fibrosas não vão conseguir suportar essa pressão, porque pressão é igual a força dividida pela área. Se a área está diminuindo, a pressão lá dentro está aumentando. O que pode acontecer é que essas lâminas começam a se romper, tá? Quando elas se rompem, o núcleo pulposo vai ficar sem a sua proteção fibrosa, ok? E aí pode acontecer o seguinte, ele pode ter um deslocamento, vou fazer aqui de preto que é melhor para vocês. Então, esse núcleo pulposo ele pode ter um deslocamento posterior, ok? Que é o que a gente vai chamar de hérnias posteriores, ou póstero-mediais, ou póstero-laterais, se ela tiver uma verticalização. Por que as posteriores são mais comuns? Porque o nosso movimento no dia a dia, a nossa predominância funcional durante o dia a dia é a flexão, ok? Então a pressão maior é sempre exercida empurrando o núcleo pulposo para trás, certo? As anteriores ocorrem também, mas com menos frequência, ok? O que eu quero deixar bem claro para você, isso aqui pode se romper, o núcleo pulposo pode sair da oca dele, ok? Que é esse espaço hermeticamente fechado e causar uma protrusão a início, ok? Ele vai estar aqui, ó, mais deslocado, ele vai estar mais na lateral, ok? Ele pode estar, aqui é uma protrusão, ok? Ele pode estar completamente fora, e aqui as lâminas já todas rompidas, ok? O que seria uma hérnia discal verdadeira, e aqui a gente sabe que passa quem? O ligamento longitudinal da coluna. Então, até aqui a gente não tem contato com as raízes nervosas, mas já é uma hérnia discal verdadeira, tá? E ela pode, o que a gente chama de hérnia cervical sequestrada ou extrusa, quando ela rompe já o ligamento e já invade as raízes nervosas. Beleza? Então, olha só, galera. Lembrando que isso aqui, hoje em dia, pela ciência, é um processo de envelhecimento normal. Ok? Existem casos, numa hérnia extrusa ou sequestrada, que a gente costuma falar, em que ela já está em contato com as raízes nervosas que estão passando atrás, com o canal medular, né? Pode ser sim uma causa de dor. Ok? Porém, pode ser que não.
a gente tem que avaliar. Sempre partir do pressuposto da avaliação, tá? Porque é difícil a gente ganhar espaço entre as vértebras uma vez que ocorreu a desidratação? Porque o núcleo pulposo, ele é avascular, gente. Então aqui é uma região que recebe alimentação e limpeza dessa região, tá? Não por vascularização direta, mas por difusão, ok? Que a gente estudou lá na bioquímica, certo? Ocorre a difusão para hidratar esses discos. Como ela é pouco vascularizada, ok? O processo de regeneração é muito deficitário. Por isso que é muito difícil a gente ganhar um espaço articular novamente entre as vértebras. Beleza? Então lembrando que aqui é um processo fisiológico. Isso acontece toda noite e todo dia. Ok? Vocês já perceberam, por exemplo, que às vezes a gente acorda de manhã, pega o carro para ir para o trabalho, e o que acontece? A gente muitas vezes tem que mexer no espelho retrovisor porque a gente está mais alto, né? E à noite, quando a gente volta para casa no serviço, que houve já o processo de migração de água, né? A gente mexe de novo no espelhinho mais para baixo, a gente está mais baixo, ok? Por isso que os exames radiológicos, para qualquer tipo de disfunção vertebral, tem que ser feito sempre no mesmo horário. E repetido sempre no mesmo horário. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, inscreva-se no canal, ativa o sininho e eu te espero na próxima aula. Beijão!